Bem-vindo ao meu tutorial. Desvendando os mistérios, como os remédios agem no corpo. Nunca tome remédios por conta própria. Os remédios funcionam no corpo por meio de diferentes mecanismos, dependendo do tipo de medicamento e do objetivo terapêutico específico. Aqui estão as principais formas como os remédios atuam no organismo. Muitos medicamentos interagem com alvos moleculares específicos no corpo, como proteínas, enzimas ou receptores. Essa interação pode ativar, inibir ou modular a função desses alvos, alterando processos bioquímicos e fisiológicos no organismo. Alguns medicamentos se ligam a receptores presentes nas células e tecidos, desencadeando uma resposta específica. Essa interação pode afetar a comunicação celular, a transmissão de sinais nervosos ou a regulação de processos metabólicos. Alguns medicamentos são projetados para inibir enzimas específicas no organismo. Isso pode impedir a atividade de enzimas que estão envolvidas em reações químicas prejudiciais ou indesejadas, contribuindo para a melhoria de certas condições de saúde. Modulação do sistema imunológico. Certos medicamentos atuam no sistema imunológico, regulando ou modulando a resposta imune do corpo. Isso pode ser útil no tratamento de doenças autoimunes, alergias ou inflamações. Substituição de substâncias. Alguns medicamentos fornecem ao organismo substâncias que estão faltando ou sendo insuficientemente produzidas. Por exemplo, a reposição hormonal é comum em casos de deficiências hormonais. Inibição de processos patológicos. Muitos medicamentos são desenvolvidos para combater diretamente processos patológicos, como a proliferação de bactérias, vírus, fungos ou células cancerígenas. Esses medicamentos podem atacar os agentes patogênicos, bloquear seu crescimento ou destruí-los seletivamente. Alívio de sintomas. Alguns medicamentos não tratam a causa subjacente de uma condição, mas aliviam os sintomas associados. Por exemplo, analgésicos podem reduzir a dor, enquanto anti-histamínicos podem aliviar os sintomas de alergias. Após a administração do medicamento, seja por via oral, injetável, tópica ou outra, ele precisa ser absorvido pelo corpo para que possa entrar na corrente sanguínea e ser distribuído pelos tecidos e órgãos. A absorção depende do tipo de medicamento e da sua formulação, bem como das características individuais do paciente. Uma vez absorvido, o medicamento se espalha pelo corpo por meio da corrente sanguínea. Ele pode atingir diferentes tecidos e órgãos, alcançando seu alvo terapêutico específico. A distribuição é influenciada pela perfusão sanguínea, permeabilidade dos tecidos e características químicas do medicamento. O medicamento passa pelo metabolismo no organismo, geralmente no fígado. Durante esse processo, o medicamento é quebrado em substâncias menores, chamadas metabólitos, que podem ser mais facilmente eliminadas do corpo. O metabolismo pode alterar a atividade, eficácia e toxicidade do medicamento. Após o metabolismo, o medicamento e seus metabólitos são eliminados do corpo por meio de diferentes vias de excreção, como os rins, urina, o trato gastrointestinal, fezes ou os pulmões, ar expirado. A taxa de excreção pode variar de acordo com as propriedades físico-químicas do medicamento e a função dos órgãos envolvidos. A farmacodinâmica estuda como o medicamento interage com o corpo e produz uma resposta farmacológica. Isso inclui a ligação do medicamento ao seu alvo terapêutico, a ativação ou inibição de processos bioquímicos e a modulação de vias de sinalização celular. O tempo de ação de um medicamento refere-se ao período necessário para que ele comece a produzir um efeito terapêutico desejado. Já a duração do efeito está relacionada ao tempo em que o medicamento permanece ativo no corpo, antes de ser metabolizado e eliminado. Alguns medicamentos podem interagir entre si, alterando sua absorção, metabolismo, distribuição ou excreção. Essas interações podem potencializar ou diminuir os efeitos dos medicamentos, resultando em efeitos colaterais indesejados ou redução da eficácia do tratamento. Cada indivíduo pode apresentar diferenças na absorção, distribuição,
metabolismo e excreção de medicamentos, devido a fatores como idade, sexo, estado de saúde, genética e uso de outros medicamentos. Essas diferenças individuais podem afetar a eficácia e a segurança dos medicamentos prescritos.